mas buscando entender o seguinte, Nelson Kobayashi. Felipe Monteiro, ontem, todo pimpão, chegou e disse que haveria aprovação do relatório lá na ONU. O que você tem para dizer em relação a isso? Errou mais uma vez, né, Paulinho? Bom dia para você. Mais uma vez. Bom dia para você, bom dia para os amigos, mas não dava para esperar outra coisa. Felipe Monteiro errou na previsão, apesar de não ter saído o resultado final, todo mundo já sabe que não vai ter consenso mais uma vez, justamente por aquele motivo que nós já falávamos ontem, Paulinho. Se os Estados Unidos aprovam, a Rússia não aprova. Se a Rússia aprova, os Estados Unidos não aprovam. Por quê? Porque tem uma palavra aí que ambos os estados não vão concordar, que é o direito de autodefesa. Os Estados Unidos quer que isso conste em qualquer solução que a ONU ou o Conselho de Segurança da ONU possa dar. E se tiver a previsão de autodefesa, a Rússia não vai aprovar. Vamos nos lembrar que Rússia e Estados Unidos, principalmente, claro que tem outros membros permanentes, mas esses dois são os mais relevantes, eles têm interesse no precedente que o Conselho de Segurança da ONU pode gerar. Por quê? Porque os Estados Unidos está na condição de um país que pode ser alvo de terrorismo. E aí, se isso acontece com os Estados Unidos, ele quer que o precedente tem direito de autodefesa para que possa reagir. Por outro lado, se a gente tiver um precedente de autodefesa para a Rússia, isso impacta no conflito dela com a Ucrânia, por exemplo. Porque se a Rússia invade a Ucrânia, logo haveria autodefesa da Ucrânia e isso vai contra. Ou seja, eu acho quase impossível que haja um consenso no Conselho de Segurança da ONU, por isso mesmo é que a gente já vem prevendo que provavelmente não vai chegar a lugar algum e a própria Rússia já disse ontem que não vai aderir à proposta dos Estados Unidos. Por que você está nervoso hoje, Pepe? Eu não estou nervoso, não. Primeiro que o Nelsinho, é impressionante como ele está grosso comigo hoje, né? Falou que eu erro sempre. Não, primeiro que nem se colocou em votação resolução ainda, você fala que eu errei ainda. Calma. Mas você acredita que... Você ainda acredita? Eu acho que tem uma pressão internacional que não dá para jogar no lixo, né? A pressão internacional querendo buscar um cessar-fogo humanitário. É bom lembrar que cessar-fogo não é a mesma coisa que armistício, né? Cessar-fogo é temporário, né? Para ajudar a população civil da faixa de Gaza, que é a mais prejudicada, não é? A buscar algum tipo de corredor humanitário, né? A buscar comida, a buscar água. É bom lembrar que a ONU, né, já declarou inúmeras vezes que a punição coletiva é crime de guerra. Não adianta você fechar as fronteiras para evitar que chegue comida, chegue gasolina, chegue combustível na faixa de Gaza. O Hamas, gente, ele se preparou para essa guerra. O Hamas tem comida estocada, o Hamas tem água estocada, o Hamas tem combustível, tem energia. Ou seja, você quando fecha a fronteira e impede que passe ajuda humanitária, você está punindo a sociedade civil da faixa de Gaza. Não é o Hamas que está punindo, não. E tem uma pressão internacional, que não dá para você descartar, que está buscando uma solução. É bom lembrar que a resolução apresentada pelo Brasil quase foi aprovada. Só não foi aprovada porque os Estados Unidos foi contra e ele poderia muito bem se abster da votação. E os Estados Unidos foi contra e justificou, você lembra? Sim. Falou o quê? Justificou que deveria... Estava desapontado pelo fato do Brasil não ter colocado na proposta o direito de autodefesa de Israel. Sim, mas... Ou seja, os Estados Unidos não aprova nada se não tiver essa previsão. Sim, mas a diplomacia tem que chegar no meio termo. E no meu entendimento, tá chegando nesse Tá momento. Nada. Isso é muito esperançoso. É binário, Pepe. Não tem Agora, só uma observação sobre a sua fala. Se a gente pensar, nós estamos falando, Hamas tem combustível, Hamas tem comida, Hamas tem remédios. Por que ninguém cobra o Hamas para ajudar a população? A Hamas não é aquele que está dominando a faixa de Gaza? Hamas que está dominando. Não, ele é o governante da faixa de Gaza. Ele tem as coisas e ele não dá para a população. Que bom. Explica para o PP, Avi. Obrigado. Além da guerra física, além da guerra de milícia, além da guerra de exército contra o terrorismo, tem uma guerra de propaganda também nessa guerra. Ou seja, o que o Hamas quer é mostrar para o mundo que Israel não está contribuindo e está prejudicando a população civil da faixa de Gaza. E Israel está caindo nessa. Israel está caindo nessa. Você está cheio de razão, mas quem é o governante da faixa de Gaza hoje?
como chama o governo? Não, mas para o mundo, Hamas. Mas para o mundo. O Hamas está no governo. Ele é que nem, às vezes, o governo sodiou, mas não me interessa. Não, mas para o mundo. A população não me interessa, é só o governo. Para o mundo, né, tá faltando gasolina, tá faltando combustível, tá faltando comida, tá faltando água. A gasolina que entrou, os primeiros 20 caminhões de gasolina que entraram foram roubados pelo Hamas. Então não adianta. Porque os caras estão fazendo barricada para não deixar as pessoas fugirem. Não, é claro. Ninguém tá falando, pra gente aqui que o Hamas é bonzinho, Paulinho. Não, mas eu acho assim. Pelo contrário. Nessa guerra não dá pra gente fazer nenhum tipo de equivalência, entendeu? Esse é o problema. Por exemplo, o discurso ontem do secretário-geral da ONU foi deplorável, ao meu ver. Não sei a opinião de vocês. Eu quero inserir a Miriam Spritzer nessa história, mas assim, o discurso do Antônio Guterres é deplorável. Porque ele fala assim, olha, a gente condena os atos terroristas aqui e tal, não sei o quê, mas aí ele fica 5 minutos no mas. Não, mais isso, mais aquilo, mais... Ou seja, ele colocou na narrativa dele esse tamanho aqui de discurso para os atos terroristas do Hamas e jogou toda a culpa da situação, dizendo que, olha, o Estado de Israel que promoveu isso e tal. E o cara de Israel, não sei se era o embaixador ali, era o embaixador na ONU. Ele foi bem, hein, Miriam? O cara foi bem. Pediu pro cara sair. Como é que você viu isso? Foi super. Ele fez o ponto que tinha que fazer, né? A ONU, ela está se omitindo desse conflito entre Israel e Hamas desde que ele existe. Vamos combinar, né? As situações péssimas que a população de Gaza vive, muito mais tem a ver sobre a gestão do Hamas do que sobre Israel, né? Pode dizer aí que tem um bloqueio, mas... Querendo ou não, grande parte daquela população vai para Israel todo santo dia para trabalhar e tem salários melhores em Israel do que eles teriam em Gaza. E é um visto de trabalho, tá, gente? Aqui, para eu estar nos Estados Unidos, hoje eu tenho um visto de residente, mas até pouco tempo atrás eu tinha um visto de trabalho e tinha minhas limitações a isso. Então, são 2 países separados, né? A diferença é que Gaza não é um país, é um território, e Israel é um país com fronteiras. Agora, também tem uma fronteira muito mais restrita para o Egito. E aí ninguém questiona, mas vem cá, por que o Egito quer essa fronteira tão fechada? E aí tá, nós temos 20 anos quase que Gaza está sob o mandato do Hamas, que as condições são cada vez piores, que o mundo inteiro manda recursos para lá e esses recursos não chegam na população. E aí caberia a ONU, que é uma organização internacional que está aí para evitar esses problemas humanitários, que está aí para evitar esses grandes ataques bárbaros, né, que a gente viu em Israel, e que ela não fez absolutamente nada se não pedir um cessar-fogo do país que foi atacado claramente contra um grupo terrorista que segue atacando. Exatamente. Maninho, por favor. Essa situação toda me lembra, mais uma vez, uma frase muito boa do Raymond Aron, que é um pensador liberal francês do século XX, que dizia que é sempre espantoso a gente ver pensadores parecerem indulgentes com o universo que não o toleraria e implacável com aquele que o honra. Ou seja, a gente às vezes perde de perspectiva o fato de que Israel é a única democracia naquela região, cercada por países autoritários. Então, a gente fica cobrando Israel por ser uma democracia, o que é compreensível, mas não podemos esquecer de cobrar todos os outros que estão ali, vendo aquele conflito e não fazendo gesto concreto nenhum em nome da população civil da faixa de Gaza, a começar pelo próprio Hamas. A começar, inclusive, precisamos sempre lembrar, o Hamas fez o ataque do 7 de outubro de forma muito planejada, ou seja, eles sabiam exatamente o que aconteceria como retaliação. O Hamas, de momento nenhum, se preocupou com a população civil da faixa de Gaza. Pelo contrário, o Hamas utiliza a população civil como um escudo, como uma ferramenta de propaganda. O Hamas deseja uma carnificina com os seus civis para tentar colocar Israel no papel de vilão diante da comunidade internacional. Isso é um escândalo. Então, é preciso lidar com isso com muita inteligência, porque o ponto é, além de ganhar a guerra do ponto de vista militar, ou seja, além de neutralizar os comandantes do Hamas, é preciso pensar o tempo todo como ganhar a guerra do ponto de vista político, ou seja, como, de fato, isolar o Hamas e aumentar as relações... Maninho, olha